Olá, amigos, bem-vindo ao programa Sustentabilidade, ao vivo, todas as quartas-feiras, aqui no ABC Repórter, direto dos estúdios em São Caetano do Sul, para todo o Brasil, através da rede NGT, ou também nos nossos canais no YouTube, no portal Sustentabilidade, onde você pode obter informações de fatos relevantes em todo o Brasil, na área de tecnologia, educação, saúde. E para falar hoje de trabalho, empregabilidade, uma pessoa que defende as cores de uma entidade de mais de 50 anos cuidando da inserção dos jovens no mercado de trabalho. Humberto Casagrande, superintendente-geral do Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, como é conhecido. Casagrande, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade, Roberto. Estamos aqui para discutir, como sempre, a oportunidade para os jovens. Eu comentava com você que eu fui estagiário lá em 77 pelo CIEE. Espero não ter deixado nenhuma reclamação lá. E acho que agora o arquivo já foi deletado, tá? Muito pelo contrário, você é um daqueles que nos orgulham. Já passaram pelo CIEE 4,5 milhões de estagiários nesses anos todos, e você faz parte dessa história. 4,5 milhões de estagiários, que Exatamente. Beleza! E 500 mil aprendizes. Na verdade, são 5 milhões de pessoas que foram atendidas pelo CIEE nesses últimos 55 anos. É uma cidade de Londres inteira, pois é. De habitantes. Bom, fala um pouquinho da missão dessa organização que há 56 anos presta esse serviço magnífico para a sociedade. Exato. O CIEE é uma entidade sem fins lucrativos, ela é uma entidade privada. Aí já vem a primeira grande curiosidade das pessoas. O CIEE não é do governo e tampouco ligado a entidades empresariais como o Sistema S. É uma entidade que foi criada em 64 por empresários e educadores, com o objetivo de oferecer oportunidades para os jovens integrarem o mundo do trabalho. Sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. Nós temos uma gestão muito eficiente que gera algum superávit, e esse superávit é sempre reinvestido na melhoria do atendimento dos jovens. Nós estamos sempre investindo em tecnologia, melhoria do atendimento nos nossos 50 postos de trabalho. Hoje nós atendemos 320 mil jovens. 220 mil estagiários e 100 mil aprendizes. São os dois produtos, vamos dizer assim, maiores do CIEE. O estágio é uma atividade voluntária, a empresa quer um estagiário, e o estagiário quer e precisa fazer estágio, então o CIEE monta esse programa de estágio voluntariamente para todas as partes. Já o programa do aprendiz é uma lei de cotas de 2000, que vem crescendo com bastante sucesso, e então as empresas precisam ter de 5% a 15% do seu quadro de funcionários. Existem algumas regras que o governo fixa, e então essas pessoas vão trabalhar como aprendizes. Eles são funcionários das empresas, como outro qualquer, CLT, e parte do tempo desses jovens eles ficam na escola do CIEE fazendo capacitação. Então, 30% do tempo deles é na escola. Você fala na escola, à distância, presencial? Fala um pouquinho disso aí. É mais presencial mesmo. O CIEE dispõe hoje de 870 salas de aulas distribuídas em todo o Brasil. 870 salas de aulas? E mais de 1.000 instrutores. Então, essas pessoas vão até essas salas e ali eles recebem uma formação sobre o mundo do trabalho, como fazer seu currículo, como se vestir, como se comportar. Nós somos muito preocupados na formação de um bom caráter. Nós formamos pessoas antes de mais nada. Do cidadão, né? Do cidadão. E hoje existe uma tendência moderna nos recursos humanos, que é olhar muito mais a formação das pessoas. Claro que a parte técnica também faz parte, mas está se dando um enfoque muito maior na formação das pessoas. Se é um jovem compositivo, entusiasmado, empreendedor, porque muitas vezes as empresas contratam pessoas com ótimas formações técnicas, mas que têm uma formação como pessoa deficiente. Sim. A assertividade não está presente no dia a dia dele, o compromisso com a entidade. Exato. Então as empresas acabam contratando pela tecnicidade e demitindo pelo caráter e pelo comportamento. Sim.
Então nós lá no Dois CIE, erros, né? 2 erros. E tudo isso custa caro. Sim, Demitir sim, é caro também. sim. Então o programa do Aprendiz trabalha com grandes empresas do Brasil e são jovens de 14 a 24 anos que não estão fazendo a universidade ainda, a faculdade. Então gente do ensino médio, já o estagiário, a grande diferença entre os dois, o estagiário é um universitário e o aprendiz não pode ser um universitário. Sim, então, um apoio do CIE para que, quem sabe, no futuro ingresse na faculdade. Exatamente. E também a sequência, né? Porque o aprendiz, o programa dura 2 anos, tanto do estágio quanto do aprendiz, por lei, não pode superar 2 anos. Então, o aprendiz, a hora que ele termina o programa do aprendiz, ele pode entrar na faculdade e virar um estagiário. Sim. E depois que ele sai do estágio, ele arruma um emprego. Sim. Então, nós temos lá uma preocupação de não abandonar o jovem nesta caminhada. Então, levamos o aprendiz para o estágio e do estágio para o trabalho. E além desses 2 programas, temos também outros, como é a questão das pessoas com deficiência, que inclui CIE, que tem lá várias oportunidades. Temos os centros de cidadania, que oferecem atividades no contrafluxo escolar. Para os adultos, damos aulas de português para refugiados, atendimento jurídico, sim. Temos ali na Xavier de Toledo, temos uma casa do CIE ali que atende 32 nacionalidades de pessoas, refugiados que têm aula de português, oficinas de capacitação, todos são acolhidos ali, tudo pelo CIE. E temos outras casas, como essa em Manaus, Brasília, em Taguatinga, sempre na periferia, atendendo a população mais vulnerável. E Salvador, temos aqui também em São Paulo, 2. Então o CIE faz esse trabalho também, complementando a assistência. E um outro ponto de destaque é o nosso ensino à distância, o Saber Virtual, que oferece 52 cursos gratuitos para as pessoas que estão inscritas no CIE. Basta se inscrever no site do CIE, passa a ter acesso a esses 52 cursos gratuitamente. E hoje nós temos 32 mil jovens que estão fazendo esses programas. Olha aí, amigo, você jovem, entre no site do CIE, Centro de Integração Empresa e Escola, uma entidade com mais de 50 anos de experiência, que conhece o mercado, conhece essas demandas, faça os cursos que lá estão disponibilizados para que você tenha novas oportunidades nesse mercado que ainda patina no Brasil na empregabilidade, mas você pode se diferenciar a partir desse exemplo, desse esforço, né? Porque eu acho que aí o CIE ganha agora uma importância maior dessa crise econômica nossa que não passa há 7, 8 anos, em termos de estamos num hiato de produção tão triste, né? Com crescimento de 2% em média ao ano em 16 anos, é uma desgraça. Como é que o CIE está enfrentando esta demanda da sociedade que busca empregos e busca colocações? Você tocou num ponto muito importante, que é essa capacitação do jovem, porque as pessoas hoje, o mercado está a exigir cada vez mais das pessoas. Então o CIE está ajudando também o jovem a se tornar uma pessoa mais competitiva. A gente oferece curso de inglês gratuito, pacote Office para aprender Excel, Word e vários outros cursos, como elaborar seu currículo, aulas de português, formação de dress code, como se vestir, como fazer. Então, toda essa preparação que é gratuita torna a pessoa mais bem preparada. Sim. Porque hoje existe falta de vagas, mas existe também uma certa desqualificação. Incrível, né? Quer dizer, falta gente qualificada e falta vaga. Quer dizer, o Brasil vive um hiato mesmo, muito triste nesse aspecto, né? E o CIE atua muito nisso, que é formar, inclusive, os deficientes. Nós temos um programa de capacitação de deficiente para que ele também tenha uma capacidade de alguma atividade. Porque você, às vezes, tem uma empresa que quer contratar o deficiente, e precisa, porque existe uma lei até para isso, mas ou você não encontra o deficiente, ou quando você encontra, ele não tem capacidade para fazer nenhuma atividade. Então o CIE atua nisso também, preparando o deficiente de acordo com as suas possibilidades e habilidades para fazer esse trabalho.
Então, como você disse, nós estamos aí nessa crise econômica grande, o mundo do trabalho está mudando muito, hoje é um mundo disruptivo, né? A cada semana, a cada dia, a cada minuto surgem novidades, e o CIE está muito antenado nisso, temos 2.700 funcionários pelo Brasil todo e mais 600 estagiários que trabalham conosco. Então, a gente está diariamente buscando oferecer ao jovem informações e oportunidades já dentro desse mundo disruptivo. Você sabe que o meu primeiro estágio eu obtive no CIE e lá segui uma carreira de 13 anos na Philips através do CIE. Sou muito grato a vocês. E eu me lembro que depois de uns 6 ou 7 anos que eu estava lá, o meu chefe chegou e falou, olha, nós vamos receber um aparelho de fax aqui, facsímile. Vai colocar o papel aqui e vai sair do lado de lá. E aí não tinha internet, não tinha nada. Eu falei, esse cara, eu não sabia se ele estava tirando um sarro da minha cara. Né? E a gente foi conversar nos cantinhos, vocês estão sabendo o que é isso e tal, não sei o quê. Pá. Hoje em dia, estou falando dos anos 80, né? Hoje em dia, às vezes eu sou chamado para fazer palestras em faculdades e eu começo abrindo com a imagem de um aparelho de fax e pergunto se alguém sabe o que é. Metade nem sabe. Nem sabe o que é o fax. Nem sabe o que é o fax, né? Então veja a ruptura que teve, né? É verdade. Bom, antes de chamar os comerciais, eu queria mandar um abraço para o Marcelo Galo, do CIE, para o Luiz Gustavo, para a Lilene e também para o meu amigo Flávio Lense, que acompanham o nosso trabalho e estão sempre... estamos trocando algumas figurinhas, inclusive na questão do treinamento da pessoa com deficiência, e o Portal Sustentabilidade está se colocando à disposição para apoiar essas ações. Muito obrigado a todos vocês. Bom, eu vou chamar nossos comerciais e você continua depois falando bastante sobre essa grande organização. Ok. Nós voltamos daqui a pouquinho falando sobre o CIE, Humberto Casagrande, superintendente geral dessa grande organização. O programa Sustentabilidade volta daqui a pouquinho. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo.
K1900, seu novo estilo de vida. Inovação, troca de experiências são fundamentais para o crescimento dos negócios. Conheça agora o K1900, espaço coworking no ABC. Sem fidelização, usa o que precisa e paga apenas pelo que usou. Salas e toda a infraestrutura, bicicletário e um exclusivo boteco working. Avenida Presidente Kennedy, 1900, bairro Olímpico, São Caetano do Sul. Ligue 4210-2114. K1900, ideal para organizar e desenvolver seus negócios. Retomamos o programa Sustentabilidade diretos dos estúdios aqui da ABC Repórter, falando da empregabilidade do jovem aprendiz, do estagiário, aquele que está na universidade buscando o seu treinamento adequado. E para falarmos sobre isso, sobre essas questões tão importantes num país que patina ainda na questão da empregabilidade, Humberto Casagrande, do CIE, Centro de Integração Empresa e Escola, que estreita esse caminho e apresenta os dois lados para um namoro, né? De uma certa forma, né? Exatamente, Casagrande? é isso aí. Exato. E os números que você falou, números excepcionais sobre a quantidade de pessoas que por lá passaram, né? Mas fale também sobre os resultados da fidelização de todo esse processo. Fala um pouquinho sobre isso, de uma pesquisa recente, me parece que ocorreu, né? Exato. Nós fizemos com o Instituto Datafolha uma pesquisa grande dos egressos do programa do Aprendiz, porque achamos importante que o programa do Aprendiz fosse avaliado, né? A gente tem 500 mil jovens. O mês passado alcançamos a marca de 500 mil jovens, ou seja, formamos, ao longo desses anos, se fôssemos uma faculdade, teríamos formado 500 mil pessoas. 500 mil de pessoas. Isso. E a gente quis saber o que aconteceu com essas pessoas, se foi bom, para onde eles foram, o que eles estão fazendo. E conseguimos dados muito interessantes. Por exemplo, 53% dos meninos que passaram pelo programa foram empregados. Olha. Ou na própria empresa, que é a grande maioria, ou em outra empresa, mas devido à capacidade que ele adquiriu fazendo esse curso. Treinamento. Então, 53% continuam trabalhando. Quando eles entram para esse programa, 100% deles são os chamados nem trabalham, nem estudam. E com muita satisfação a gente verificou que após o programa, 76% deles deixaram de ser nem. 7,5%. 7,5%. Puxa, que número alto, Casagrande. É muito importante, ou seja, 76% ou estão estudando, ou estão trabalhando, ou estão fazendo as duas coisas. Ou seja, ou está no caminho da vida já Exato. Colocou no trilho, né? Isso. E vem também alguns dados qualitativos, tipo dizer que a relação deles com a família melhorou, porque com as coisas que eles aprenderam ali houve uma melhora. Eles estão encarando agora os estudos, não mais como uma obrigação que eles devem para os pais, mas o programa do Aprendiz faz despertar a vocação para estudar. Eles começam a entender que ele tem que estudar, não porque ele deve isso para o pai dele, mas sim porque é bom para ele. Para ele ser um cidadão amanhã mais categorizado, né? Então o programa do Aprendiz alcançou essa marca muito boa. E nós estamos hoje num trabalho muito grande de mostrar que esta lei de cotas, apesar de ser uma lei de cotas, ela é uma coisa boa para os três pontos. Para o jovem, como eu disse, é excelente. Aliás, é a única oportunidade para uma pessoa com menos de 18 anos começar a trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, por exemplo. Sim. Naquela época podia, tinha carteira assinada, trabalhava no escritório e tudo. Hoje não mais é possível. Então, o único mecanismo legal que ajuda até a combater o trabalho infantil é o programa do Aprendiz. Sim. Né? Então, para o jovem, nitidamente é bom. Para o país também é muito bom. Uma outra pesquisa feita com a FIPE mostra que o programa do Aprendiz gera uma renda de 3 bilhões de reais por ano. Ou seja, se você somar todos os aprendizes que tem no país, multiplicar pela remuneração média dele, geralmente a remuneração do aprendiz é um salário mínimo. Sim. Então você pega a massa de aprendizes, calcula para um salário mínimo, dá uma renda de 3 bilhões. Esta renda de 3 bilhões vai gerar consumo, porque um outro dado que mostra que o aprendiz ganha
acaba sendo importante para ajudar a família. Manutenção da família. Manutenção da família. Dada a condição econômica brasileira, porque teoricamente isso não deveria ser assim, né? Um jovem que está conseguindo seu primeiro emprego, ganha um salário mínimo, não deveria essa renda ser necessária para a família. Mas no Brasil é. E mostra como é muito importante isso. Sim. E também o último ponto é para as empresas. Porque as empresas, nós temos dito, que elas não devem encarar isso como uma obrigação legal. Porque o programa do Aprendiz ajuda muito na área de recursos humanos das empresas. Você recrutar novos talentos, trazer uma pessoa sem vícios, que vai se adequar à cultura empresarial da empresa, vem com muita vontade, muita energia, porque ela precisa daquela oportunidade. Sim. Então, as empresas, nós temos vários vídeos gravados de pequenas, médias e enormes empresas brasileiras, fazendo depoimento de como o programa do Aprendiz é bom para eles. Legal. Então a gente está conseguindo, nosso grande objetivo é que um dia as empresas não encarem mais como uma cota, mas sim como um negócio bom para elas. E com esse movimento de disruptura que a gente conversava, a empresa ser permeável aos jovens é uma coisa muito boa. Porque hoje tem empresas que estão com dificuldade até de se comunicar com seus clientes, porque tudo está mudando numa velocidade muito grande. Sim. E esse jovem, ao entrar na empresa, ele ajuda... Traz esse DNA né? Dentro do sangue deles, porque eles fazem isso na conversa no meio deles. Eu achei interessante, eu estava aqui pensando, enquanto você falava, também o seguinte, quando o cidadão está com 17, 18 anos, antigamente, quando alguém tinha 18 anos, ele tem que tomar uma decisão. O que você vai ser na vida? Né? Escolher uma faculdade, porque talvez teríamos que fazer era uma única opção. Hoje em dia, eu fico imaginando que esta decisão de descobrir qual é a minha vibe para algum curso é uma coisa muito mais complexa para ele se descobrir e descobrir seu próprio talento. E nisso, acho que o CIE presta uma grande colaboração numa fase que o cara está com a cabeça a 1000 perdida, né, Casagrande? Isso mesmo, a gente ajuda nessa coisa da orientação vocacional, ele tem acesso a palestras, a conversas, os próprios instrutores. Então ele traz para o centro essa tempestade de ideias e coisas que ele está na cabeça. Então o CIE, de fato, ajuda esse jovem a se centrar um pouco mais, buscar o que ele gosta, orientar, por exemplo, às vezes você gosta disso, mas isso, se você for fazer essa atividade, tem esse tipo de implicação, qual que remunera, qual que não remunera. Sim. Há uma discussão muito grande do ensino de exatas no Brasil, que é um outro problema. O Brasil, ao contrário de outros países, principalmente asiáticos, o jovem tem uma certa aversão ao ensino de exatas. Todos querem partir para humanas, nada de matemática, física e química. Isso aí, muitas vezes, é um erro, né? E o ensino das ciências exatas não é muito amigável no Brasil. Então, o Brasil precisa de pessoas que se liguem. A Coreia, por exemplo, se transformou numa grande potência através do ensino de exatas. Então, o CIE também aborda esses temas, como desmistificar determinadas carreiras, alertar para as transformações. E a oportunidade de trabalho também, né? Porque naturalmente não tem gente formada nessa área, né? Quer dizer, eu tinha esse preconceito com exatas. Você sabe que eu tenho uma ponta de arrependimento ainda, né? Né? Sim, porque eu me tornei economista, tal, tudo bem. Mas eu tinha assim, eu estudava, tal, falava, mas eu não sei se eu tenho tanta aptidão assim para exatas, né? Tal. E hoje em dia eu fico avaliando pesquisa e tal, e eu falo, puxa, mas eu tinha tanto preconceito com isso, eu devia ter estudado mais esse negócio. É verdade. E tem pessoas que até tinham vocação, mas esse preconceito tirou do caminho. É verdade. Tem gente que não tem vocação mesmo, mas tem alguns que têm, né? Então a gente tem discutido esse tema também. Existem carreiras, por exemplo, programador de linguagem Java hoje, quantos você tiver tem empregos. Para cada pessoa que se apresenta, tem 5 vagas disponíveis. Então, sim, algumas. Então, as pessoas precisam avaliar isso, porque hoje, por exemplo, o sujeito que for programador de linguagem Java, ele é disputado no mercado à tapa. Olha só, olha só.
Casagrande, nosso tempo está chegando ao fim. Olha, compromisso de voltar aqui em breve, Claro. para você falar um pouquinho sobre os avanços que o CIE está buscando, qual é a visão dele de futuro, e eu tenho certeza que nós temos prosa aí para mais meia hora de conversa, tá bom? Estamos sempre à disposição e agradeço a oportunidade aí, nesta nossa missão de divulgar e levar a oportunidade para os jovens. E você conte com o Portal Sustentabilidade, a gente está à sua disposição para divulgar aqui também no ABC Repórter. Mande as informações e nós teremos muito prazer em contribuir com esse grave dilema do Brasil, que é a empregabilidade. Tá? Agradeço muito e até a próxima Até a oportunidade. O programa Sustentabilidade encerra mais esta edição falando de empregabilidade, como inserir o jovem no mercado de trabalho. E para falar sobre isso, ninguém melhor do que o CIE, está aqui, Casagrande, que é o superintendente geral, falando desse importante dilema do Brasil que está sendo atacado pelo CIE há 56 anos. Nós voltamos na próxima semana falando de um tema de relevância nacional, como sempre. A gente volta. Um abraço, até mais.